Mateus 24, versículo 1, 2 e 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vejo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele seus discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O cumprimento da profecia de Jesus. Por volta do ano de 55 depois de Cristo, o imperador Nero ficou louco, psíquico, colocou fogo em Roma e culpou os judeus. A profecia de Jesus a respeito da destruição do templo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito sitiou e destruiu Jerusalém, espalhando os judeus por todo o mundo num fenômeno conhecido como a diáspora. Então veja bem, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e os judeus se espalharam pelo mundo. Os gentios pisaram em Jerusalém e passaram a habitar lá. Em Lucas 21, do 20 ao 24, fala também a respeito disso. No lugar do templo, os muçulmanos construíram a mesquita, templo de adoração ao Deus Alá e ao profeta Maomé. As três perguntas feitas a Jesus foram: quando sucederão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? Qual será o sinal da consumação dos séculos? As primeiras duas perguntas estão relacionadas com os judeus e a terceira pergunta se relaciona com a igreja. Então a primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? Então o capítulo 24 de Mateus, nós não vamos ler, é claro que não temos tempo para isso, mas nos versos 4 até o 31 responde a essas perguntas e ainda não se cumpriram completamente. Virão muitos enganadores, guerra, fome, terremoto, morte, perseguição e tribulação. Segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda? Mateus 24, 32 e 33 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Israel é o sinal. Israel é a figueira que brotou. Os judeus voltaram para casa. Nós somos a geração que viu o cumprimento dessa profecia. Em 1948, a nação de Israel foi novamente estabelecida e os judeus voltaram. Eles agora têm uma pátria. Eles voltaram para casa. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi conquistada e voltou a ser a capital do povo de Israel. Amém? Então, a terceira pergunta: qual será o sinal da consumação dos séculos? Até o verso 31, tudo se refere aos judeus, mas a partir do verso 32, tudo se refere à igreja. A figueira representa Israel. Essa geração não passará, como nos dias de Noé, o arrebatamento da volta de Jesus e o arrebatamento invisível. Portanto, vigiai, ficai preparados, ser fiel no pouco, fazer a vontade de Deus, amar a vinda do Senhor. Então, vamos repetir: vigiai, ficai preparados, ser fiel no pouco, fazer a vontade de Deus e amar a vinda do Senhor. Amém? O arrebatamento e a volta de Jesus. Então, veja bem, os dois aspectos da volta do Senhor. A vinda secreta do Senhor, o arrebatamento, será antes da grande tribulação. A vinda às claras será depois da grande tribulação. O aspecto secreto ninguém sabe quando será, mas a segunda vinda, os sinais são claros na palavra de Deus, todo olho verá. O Senhor voltará da mesma forma como ele foi. Ele voltará em duas etapas. A primeira, do trono até as nuvens,
essa será a parte invisível, a segunda das nuvens até o monte das oliveiras, todo olho verá. Veja bem, Mateus 24, 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, quando Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Então, entenda. Jesus, ele subiu aos céus no Monte das Oliveiras e ele voltará no Monte das Oliveiras. Então vamos falar a respeito do arrebatamento antes da grande tribulação. Na etapa invisível, ele vem como ladrão. O ladrão nunca avisa o roubo, nem quando vai chegar. Por isso temos que ser vigilantes. Essa parte é oculta, invisível, ninguém verá. Não sabemos detalhes dessa primeira etapa, porque nós estamos num tempo indeterminado. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou seja, é como se nós estivéssemos em estado de alerta, de atenção. Amém? A segunda volta do Senhor, no entanto, sabemos quando ele voltará. Por quê? Porque vai ser depois, no ressoar da sétima trombeta, no final da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 10, fala: porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, grande tribulação, a ira que aponta para a grande tribulação, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Um crente jamais sofrerá o juízo que virá sobre o mundo, mas sofrerá a perseguição do anticristo, período da grande tribulação, ou seja, se ele não for arrebatado, ele será perseguido pelo anticristo. No entanto, o Senhor vai arrebatar os crentes vencedores, aqueles que estiverem maduros, prontos para serem colhidos. Isso fala de maturidade espiritual. Qual o segredo para sermos maduros? Somos o trigo que foi semeado nesse mundo. O trigo está maduro quando a espiga, o caule, as outras partes se encurvam. Isso significa que o trigo está morto para o mundo, assim a sua raiz é facilmente arrancada da terra. Ou seja, ele está pronto para ser colhido. Da mesma forma somos nós. Somente aqueles que estiverem maduros espiritualmente serão arrebatados. Os crentes imaturos, que não estão prontos para ser arrancados, para ser colhidos, eles não podem, eles não serão arrebatados. Eles passarão pela grande tribulação. Então vamos lá. O arrebatamento fala do aspecto secreto. Cristo virá como ladrão. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 fala claramente a respeito disso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém? Em hora desconhecida, nenhum ladrão diz de antemão a hora de sua chegada para roubar. Por isso será em hora desconhecida. Mateus 24, 36, fala a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Para buscar os vencedores. Mateus 24, 40
ao 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui fala de 2 tipos de crente: o crente vencedor e o crente derrotado. O crente vencedor ele será arrebatado, e o crente derrotado ele ficará para passar pela grande tribulação. O vencedor será arrebatado e o derrotado será deixado. A Bíblia fala de 2 pessoas que foram arrebatadas, Enoque e Elias, mostrando que de fato haverá o arrebatamento da igreja. Haverá aqueles que serão arrebatados vivos, que não passarão pela morte. Enoque e Elias, esses 2 homens de Deus nunca conheceram a morte, pois foram arrebatados vivos. O primeiro viveu num período muito remoto da história da humanidade, enquanto o segundo viveu na época da monarquia em Israel. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi transladado, arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, arrebatou. Pois antes da sua transladação, arrebatamento, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi arrebatado porque ele obteve testemunho de agradar a Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Quem que estava andando e falando? Elias e Eliseu. Então, através de Enoque e Elias, Deus nos mostra que haverá de fato o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, glorificados seremos todos. Amém? Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, num piscar de olhos. Como recompensa para os crentes vigilantes, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Mas também em Mateus 24, 43 ao 44 diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, ou seja, preparados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Resumindo a mensagem de hoje, a igreja, os cristãos espalhados pelo mundo afora estão vivendo um período de frieza espiritual, escândalos, aparência do mal, falsos mestres, enganos, mentiras, pessoas oportunistas usando o Evangelho e o nome de Jesus para se beneficiar e ganhar dinheiro e prosperidade financeira em nome de Cristo. A triste realidade das igrejas no Brasil. Muitos pastores, pastoras, líderes, irmãos estão envolvidos em escândalos. Você já observou o cenário e o comportamento das igrejas no Brasil? A igreja evangélica no Brasil é a que mais cresce em números no mundo inteiro. Quanto mais cresce em quantidade, mais perde em qualidade. Pessoas vazias e pobres espiritualmente. A verdade é que muitos caíram no descrédito, perderam o respeito da sociedade, são motivos de zombaria e de escárnio. Homens sendo exaltados, pastores famosos, envolvidos em escândalos, atrás de engajamentos nas redes sociais, likes, curtidas, seguidores e retorno financeiro. Com isso, Satanás tem desviado muitos cristãos do caminho. Essa é uma estratégia de Satanás, usar a própria igreja para afastar a igreja, para afastar os irmãos da fé em Cristo e do verdadeiro Evangelho. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios e ensinos falsos infiltrados dentro da igreja.
para finalizar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Precisamos vigiar e nos arrepender, mudar a nossa mentalidade. Amém? Porque Jesus está voltando.